Bom dia, tudo bom, oitavo ano? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta com vocês nesta videoaula para a gente falar sobre a crase, tá? O uso da crase. Que sinalzinho é esse? Muita gente fica na dúvida, não sabe como usar, quando usar, né? Então, vamos lá relembrar aí o uso da crase e as regrinhas relacionadas a ele. Essa matéria, lembrando, está no livro 3, tá? Então você já pega o livro. Ah, professora, vamos precisar do livro? Sim, as regras estão lá. Então é importante que você as consulte, saiba em que página está, faça as marcações, né? Para que na hora de você fazer o exercício você saiba onde encontrar então a sua resposta, o seu material de consulta, tá bom? Então, pega aí o livro 3, pega o caderno também, porque é importante anotar, né? É importante você fazer as anotações que eu trago sempre aqui. É um plus, é uma mais, né? E acaba ajudando aí no seu entendimento, tá? Então, vamos lá. Vou começar. Espero que você já esteja aí organizado, né? Pegou seu material. Gente, primeira coisa. Vamos pensar aí. O que é crase? O que é a crase? É a fusão. O que é a fusão? Quando se une, né? Tem a união de de duas vogais. Então, olha só, vamos pensar aqui. A união de duas vogais idênticas, a, por exemplo, né? Relacionadas ao emprego da preposição a com o artigo feminino. Então, você tem aí o a de um lado e o a do outro. Quando acontece essa fusão, essa união, você utiliza a crase, tá? Aquele sinalzinho, né? Aquele acento para o lado esquerdo, tá? Então, olha só. Vamos ler o que está escrito aqui e aí você anota esse conceito no seu caderno, tá? Então, é a fusão, acompanha a setinha. Botei até de azul aqui, ó. Para você entender, nunca mais esquecer. Houve uma fusão. A crase, ela existe porque há uma união aí, uma junção, uma fusão, tá? Houve a fusão, olha aí, de duas vogais idênticas, relacionadas ao emprego da preposição a com o artigo feminino a. Pode estar também no plural, por isso esse S aqui, tá? Também com o a que inicia os pronomes demonstrativos, por exemplo, aquele, aquela. Então, esse aquele, essa aquela pode ser que tenha uma crase ali? Sim, pode. E é isso que nós vamos ver também, tá? Pode estar no singular, pode estar no plural. O Szinho aqui indica isso. Ó, aqueles, aquilo. E com o a pertencente ao pronome relativo a qual. Então, a qual, as quais, pode ter crase nesse azinho? Sim, pode ter crase. Então, casos estes em que tal fusão, essa união, se encontra demarcada pelo acento grave. Esse aqui, ó, tá? Tá de vermelhinho aqui, ó, ok? E aí, olha como fica. As, a ou as, né? Aquela, aquele, aquilo, a qual, tá vendo? As quais, tá? Então, é dessa forma que você vai utilizar o acento, indicando aí a crase, ok? Então, a primeira coisa é entender. Houve uma fusão, houve uma união. Vamos ver isso, então, na prática, né? Observando, analisando as palavras, os verbos, as construções, quando tem artigo, quando é preposição. Esse verbo é transitivo, indireto, ele pede preposição. Ah, então, vamos ver isso aqui junto. Olha lá. Presta atenção aqui. Eu trouxe esse exemplo com relação às preposições, né? Que está tudo muito relacionado, verbo, transitivo indireto, preposição, né? Mas eu quero que você tenha atenção aqui, ó. Irei à festa. Olha só. Esse a aqui, presta atenção, tem crase. Por quê? Você tem a preposição a, irei, né? Quem vai a algum lugar, não é isso? E o artigo acompanhando festa, porque festa é um substantivo feminino. Então, a festa, correto?
Então, se houve essa junção do a, preposição relacionado ao verbo que obrigatoriamente precisa da preposição, e encontrou, imagina que eles estão no caminho, aí de repente eles se encontram. Se encontraram, põe uma crase ali, entendeu? Então, você tem um substantivo feminino, festa, a festa. Seria normal se você estivesse escrevendo, né, a festa foi legal, legal. Esse a não tem crase, a festa foi legal. Agora, se antes dele eu tô vindo com um verbo, esse verbo pede preposição, essa preposição é o a, e esse a se esbarra, se encontra com o a de festa, pra gente não repetir, né, a gente coloca um único a com a crase, com esse acento aí. Então, vai ficar irei à festa. E ao olhar essa crase, você já vai identificar. Tem um a para o irei, que é a preposição, e tem um a para festa, que é o artigo. Entendeu? Então, vamos lá. Anota isso aqui, ó. Põe esse exemplo aí, tá? Eu acho que vai te ajudar. Ok? Qualquer coisa, pausa o vídeo, copia, depois retorna. Vou beber uma aguinha enquanto você tá escrevendo aí, colocando esse exemplo aí, tá? Entendeu, gente? Crase é a fusão desses dois azinhos. Um a é artigo, que acompanha aí o substantivo, tá? E o outro a é referente ao verbo, que obrigatoriamente pede a preposição. Então, quando eles se encontram na oração, recebem a crase. Beleza? Próximo slide. Olha para esse lado aqui, ó. Aqui eu tenho preposições, tá vendo? Eu só aproveitei, né, a tela, mas eu quero que você observe aqui, ó, esse lado aqui, tá? Desse quadro, desse retângulo, né, vermelho, tá bom? Não é quadrado, os lados não são iguais, então é retângulo. Então, olha só. Repara aqui, quando você tem esse lado todo aqui, ó, essa primeira coluna, são as preposições, o azinho. Preposições que estão relacionadas ao verbo, tá? Por isso que a gente já vem estudando, né? Verbos transitivos, indiretos. A gente já vem falando sobre verbo há bastante tempo. Então, pensa aí, tem verbo, obrigatoriamente ele pede a preposição. Pode ser que essa preposição seja o a. E aí, se de repente o complemento desse verbo é um substantivo que, né, ele tem o azinho que o acompanha, então eu vou uni-los com a crase. Olha aqui. A mais a craseado. A mais o pronome demonstrativo aquela craseado. Entendeu? A mais o pronome demonstrativo aquele craseado. Tá? A mais aquelas, ó, o plural. Você vai usar aquelas com a crase no a, ok? O a mais aqueles, craseado também. E o a mais aquilo com a crase, tá? Anote isso aí no seu caderno, ó. Importante. Ok, gente? Você pode até aproveitar. Se estiver já fazendo anotação, quiser pegar aqui, ó, contrações, preposições, ótimo. Isso aqui, gente, você leva para a vida de estudante, entendeu? Você vai precisar de preposição, de relembrar a preposição, de enxergar a preposição. Todo o tempo aí que você estiver analisando orações, estiver no oitavo, no nono, você está no oitavo, né? No nono, no ensino médio, tá? Então já começa a praticar e a ter isso anotado no seu caderno, porque nos outros anos, de repente, você pode buscar, né? Ah, eu lembro que eu anotei isso uma vez no meu caderno. Volta lá, entendeu? Então faça isso. Anota aí. Tudo isso aí, ó. Preposição é muito importante, tá? Então vamos lá. A gente está falando especificamente da crase, ok? Da crase. Então, beleza. Vou para o próximo slide, tá, gente? Olha aqui. Mais exemplos com crase. E agora com as palavras verbo e o seu complemento. Como vai ficar isso? Ó. Deixa eu arrumar aqui. Então, vamos lá. Verbo cheirar. Cheirar a gasolina. Repara só, e aqui a gente lembra também de regência. Você vê que tá tudo muito, né, ligado, muito relacionado uma coisa com a outra? Regência verbal, né?
Então, olha só. Cheirar a gasolina e cheirar a gasolina. Repara. Tem diferença de sentido? Pensa. Cheirar a gasolina é você o quê? Respirar, né? Inalar aquela gasolina. Então, a gasolina aqui é substantivo. Tem um artigo aqui com ela. Agora, se você quer trazer o sentido, olha só, mudou a ideia. E você tá, ó, cheirando a gasolina, fedendo, né? Cheiro forte. Aí, esse A vai ter crase. Por quê? Porque o cheirar aqui mudou o sentido, o significado, né, dele. Não é mais o de inalar, mas é o cheiro que está emanando ali, sabe? Então aqui esse verbo ele passa a ser transitivo indireto, pedindo o seu complemento, ok? Então ele pede uma preposição seguida de um substantivo feminino que tem um azinho aí feminino. Então A mais A, acraseado, tá? Olha o outro aqui. Pintar a mão, pintar a mão. O que seria o pintar a mão, gente? Passar tinta na mão. Pintar a mão sem crase, esse A está acompanhando o substantivo mão. Então, passou a tinta na mão. Agora, olha aqui. Pintar a mão com crase. Por que recebeu crase aqui? Porque mudou o sentido desse verbo. Pintar algo e usar a mão para isso. Imagina um trabalho artístico. Você fez todo ele à mão. O modo, né, como você utilizou. Você não utilizou máquinas nem outro recurso. Então, você pintou à mão. Aí tem crase. Que mudou o sentido, tá? E aqui é por isso que a gente fala de regência, porque agora é o verbo exigindo ou não, né? Esse verbo regente aí, ele pede ou não a crase, tá? Vai depender do sentido dele na frase. Outro verbo, ó, chegou à noite, chegou à noite. Falando rápido, quase que a gente não percebe, né? Mas dentro de um contexto, de uma história, de algo maior, e você parando para perceber e prestar atenção nisso, quando você diz assim, ó, chegou à noite sem a crase, à noite, né? Você não fala o noite, é à noite, então é um substantivo feminino, correto? Tá, então é o quê? Anoiteceu, chegou à noite, anoiteceu, não é isso? Agora, olha aqui, chegou à noite, ele saiu e chegou somente quando anoiteceu, e aí tem crase. Mudou o sentido. Se esse verbo deixa de ser um tipo de transitivo e passa a ser outro, ele vai pedir preposição. Entendeu? Ó, matar. Matar a fome, matar a fome. Esse matar a fome é o quê? Tô com fome, né? Preciso comer. Eu preciso matar a fome, né? Agora, matar a fome pensa assim, alguém que morre de inanição, tá? Então aqui ele vai pedir crase. Então eu trouxe esse exemplo para você perceber que vai depender, né? Também desse verbo regente pedir ou não a crase. Precisar ali obrigatoriamente de uma preposição, por exemplo, e aí em seguida o complemento é um substantivo que tem, né, o artigo a como seu acompanhante, vamos dizer assim, né? A gasolina, a mão, a noite, a fome. Então, quando ele se encontra com esse verbo que obrigatoriamente pede a preposição a, há uma fusão e aí acontece a crase, tá? Então, gente, é a parte que o aluno precisa não só decorar, gravar a regra, mas também na leitura do texto, do contexto, ele compreender o sentido do verbo, a necessidade desse verbo para dar todo o sentido ali naquela oração, tá? Ok? Presta atenção nisso, hein? Eu sei, muito já, ai, confuso, professor, eu não sei o quê. Calma. É prática, é leitura, é análise, né? Tem que parar, tem que fazer o exercício, tem que levar o estudo a sério, tem que prestar atenção, tá bom? Muito bem, vamos lá. No seu livro aí, na página 112 em diante, tem alguns exemplos. Eu não coloquei aqui no slide porque a gente vai para o livro, tá? E a gente acompanha os exemplos aí do livro. Então, olha só, página 112. Gente, acompanha aí comigo. Deixa eu até deixar isso para lá. Aqui, ó.
olha só, nesse exemplo aqui. Deixa eu aumentar. Ótimo. Olha aqui esse exemplo. Bateram a porta. Pensa no verbo aí, bater. Toque, 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 né? Bater. Aí aqui, vamos lá, vamos pensar. Ele tem sentido completo? Se eu pensar, né, bater, sim, eu entendo o que está acontecendo, né? Mas eu posso criar várias orações com esse verbo, né? O que bateu? Bateu o quê? Tá? Enfim, eu vou criando. A princípio, eu entendo o sentido do verbo. Então, ele é um verbo intransitivo. Tem sentido completo, ok? Ele é um verbo regente, tá? E aí, o que vai completar, olha só, bateram a porta. Porta não é substantivo feminino? Não tem um azinho acompanhando ele? Olha aqui o que diz aqui, ó. Então, aqui houve a junção da preposição que o bater necessitou, bateu, né? Aonde? Em algum lugar, né? Aonde. Então, você tem a preposição aqui e você tem aqui o azinho que acompanha porta, que é o artigo. Essa fusão, essa união, ó, gerou esse A craseado aí. Tenta pensar, para você entender melhor dessa forma, o verbo necessita de preposição nesse contexto? Se necessita de preposição e o seu complemento é um substantivo feminino, então houve uma fusão, tá? Ok? Se a gente for analisar o todo, vamos lá, bateram a porta, tem um verbo intransitivo. Se ele é intransitivo, a princípio não precisa nem de complemento, correto? Mas lembra que a gente também já estudou isso? Verbos intransitivos podem ter adjuntos adverbiais, né? Circunstâncias indicando ali. É o caso aqui, ó. Bateram a porta. Esse a porta aqui é o adjunto adverbial de lugar. Lembra a perguntinha que eu fiz antes? Bateram aonde? Né? Então, eu tenho aí uma crase, tá? Ok? Então, eu tenho um verbo regente e eu tenho um complemento regido, né? No caso, porta, palavra feminina, pelo artigo, na junção do artigo com a preposição de bateram, houve a fusão e temos aí, então, a crase. Ok? Tô falando devagar, tô deixando você pensar, tá? Vamos lá. Vamos ler o que diz aqui em cima, ó. Olha só. Ó. O termo regido inicia-se com a palavra a, essa crasezinha aqui, né? Olha lá. Note que essa palavra apresenta um sinal gráfico chamado de, como a gente já viu, acento grave ou acento indicador. Pode sublinhar aí no seu livro, gente. Se você não já fez, pode sublinhar, tá? Faz igual eu tô fazendo aqui, ó. Indicador de crase, acento grave ou acento indicador de crase, tá? Quando isso acontece, estamos diante de uma crase. Palavra que significa, olha aí, fusão, união, que a gente viu lá no início, né? O conceito inicial, tá? De modo geral, a crase ela ocorre quando o termo regente, que é o verbo, tá? Substantivo, adjetivo ou advérbio, também pode ser uma dessas classes, exige a preposição a. Olha aí. Quando exige a preposição a. E o termo regido admite o artigo definido, a ou as. Então, percebeu? Tenta imaginar assim, você tem os dois lados. Tem a oração, a frase toda, vamos pegar. Aí você vem escrevendo, construindo a sua frase, tem o verbo, e aí o complemento. Esse verbo pede preposição, e o complemento, ele vem seguido de artigo. Então, em algum momento eles se encontram. Quando eles se encontram, esse A com esse outro A aqui, ó, gera essa fusão aí. Recebe a crase. Deu para entender, mais ou menos? Tá? Ok. Vamos seguindo então. Se quiser, ó, eu sei que tá no seu livro, mas você pode também, se quiser, organizar aí no seu caderno, página 112, coloque esse exemplo aí. Bateram a porta, o azinho tem a crase. Tá bom?
Página 113 tem mais exemplo. Vamos ver aqui. Ó. Refiro-me à aluna Beatriz. Olha o verbo. Vou descer mais um pouquinho. Aqui. Ó. Refiro-me, verbo, né? Se referir a alguém, tá? E aí você tem a preposição a e a aluna. Aluna substantivo feminino, acompanha artigo, tá vendo? Acompanhada de artigo. Então, na união do refiro-me a quem? A aluna. Então, você tem aí um verbo, que é um regente, ele é transitivo indireto. Quem se refere a alguém, não é isso? E a palavra feminina aí, ó, aluna, que é o objeto indireto do verbo transitivo indireto. Então, esse azinho tem crase, tá? Ok? Então, aqui. Temos um verbo aqui, ó. Vê se é esse mesmo. Vou ler errado. Ou vamos depois de constatar. Ok. Temos um verbo intransitivo unido a um adjunto adverbial, tá se referindo àquele bateram a porta, tá, gente? Só pra gente entender o que a gente tá lendo, tá? Adjunto adverbial de lugar por meio da preposição a mais o artigo a, nós já vimos, já falamos sobre isso. Conforme você pode constatar nas unidades anteriores, nós falamos de verbos transitivos, direto, indireto, né? Tá? Ok. Aí, esse outro exemplo aqui, você tem o termo regente, olha só, um substantivo. Dedicação. Olha aqui. Os cientistas tiveram grande dedicação, mas tiveram dedicação a quê? Olha a pergunta. Você não pode parar a frase assim do nada, você continua complementando ela. Então, dedicação a. E aqui é um termo regente, ele pede preposição. Pesquisa substantivo, ele vem acompanhado de artigo. Então, na união, dedicação à pesquisa, esse azinho recebe uma crase. Entendeu? Outro exemplo aqui. Observe que o substantivo dedicação, que é o termo regente, exige a preposição a, e o termo regido pesquisa é determinado pelo artigo feminino a. Logo, essas duas palavras se fundem, isto é, resultam na crase. Outro exemplo. Todos ficaram atentos. Deixa eu transformar aqui, ó. Todos ficaram atentos. Repara que atentos é um adjetivo, é um termo regente, pede a preposição a. Quem fica atento a quê, né? Então, ele é seguido de preposição. E o seu complemento também é acompanhado de um artigo a. As orientações, né? Então, olha aí, juntou esses dois azinhos, crase. Então, todos ficaram atentos às orientações. Então, o aluno, quando estiver escrevendo, ou ele tem que parar para pensar nesse complemento, nessa união. Verbo e complemento, ou adjetivo e complemento, na regência, né? Na questão da regência, tá? Agora aqui. Nesse caso, o termo regente é o adjetivo atentos, como eu falei. A preposição exigida por ele se contraiu com o artigo feminino as, ocasionando crase, né? Então, houve a união aí desses dois, houve o encontro da preposição com o artigo, tá? E aí recebe a crase. Ok? Anota aí. Interessante pegar esses exemplos e você anotar no seu caderno, tá? Próximo exemplo. O estudo foi realizado próximo à faculdade. Vamos pegar essa palavra aí. Estudo foi realizado, locução verbal, próximo. Mas próximo a quê? Olha as perguntas que a gente também consegue fazer e identificar a crase, né? Próximo a quê? Então, esse próximo aí é um regente, é um termo regente. Ele pede preposição, né? Ele é um indicativo, um advérbio, tá? E aí você complementa com a faculdade. Faculdade, substantivo feminino acompanhado de artigo. Quando encontra o artigo com a preposição, recebe a crase, tá? Então, olha aí, ó. Faz esse esquema aí no seu caderno que você vai entender melhor, tá bom? Temos aí
confirmando, né, o que a gente já falou. O advérbio próximo atuando como um termo regente, um termo principal, um termo que pede, né, que necessita da preposição, tá? Ele exige a preposição a. Aí a contração dessa preposição, o encontro dessa preposição com o artigo feminino a, que antecede, que acompanha o substantivo faculdade, é que vai então ocasionar, justificar essa crase na oração, tá? Por isso que o estudo foi realizado próximo à faculdade, esse azinho tem crase. Houve a união aí do a, preposição, com o a, artigo. Ok? Muito bem. Próximo exemplo. É muito importante para você pegar os exemplos, tá? Se você tiver no livro, você pode estar sublinhando, marcando, né? De alguma forma aí você identifica para facilitar na hora de você estudar. Ou você pode estar repassando os exercícios para o seu caderno, que também é uma forma interessante de você estar fixando melhor, né? Então, olha só. Além da junção da preposição a com o artigo feminino a crase ela pode ocorrer em outras situações. Vamos ver aqui o exemplo. O caixa não obedeceu àquela. Lembra do pronome demonstrativo aquela? A gente falou lá no início? Então, esse aquela, se ele encontrar no caminho dele também uma preposição, ele também vai receber a crase. Ó, verbo obedecer, nesse sentido aqui, ele obrigatoriamente pede a preposição, né? O caixa não obedeceu, no sentido de obedecer às regras, às normas, por exemplo, não obedeceu o quê? Aquela norma de segurança. Então, esse aquela não é somente um pronome demonstrativo. Esse aquela encontrou a preposição do verbo obedecer. Se ele encontrou a preposição, ele recebe aí uma crase, um acento, né, indicando a crase, tá? E aqui você tem o outro exemplo também, ó. As orientações, tá vendo? As orientações as quais nos foram dadas pareciam descabidas. Então vamos ver. Mesma coisa, né? As quais nos foram dadas. A gente sabe que as aí acompanhando o pronome relativo encontrou com a preposição a. Então as orientações a. Nessa união, nesse encontro, recebe também a crase, tá? O substantivo orientações exige a preposição a para ter a sua ideia completa, ok? Por isso, ele recebe acento indicativo, tá? Esse acento que indica a crase, ok? Quando estiver acompanhando aí os pronomes relativos, a qual, as quais. Mais um exemplo aí para você também deixar anotadinho aí. E aí, gente, na página 114, você tem alguns casos especiais da crase, ó. E aqui é muito importante que você faça aí, sublinhe, marque, né? Ocorre crase em expressões, por exemplo, ó, a moda de, a maneira de. Então, se você usar uma dessas expressões, você sabe que vai ter crase, entendeu? Vamos ver no exemplo aqui, ó. Prefiro comida à italiana. O termo a craseado deixa entendido aí, subentendido a expressão à moda, né? É um tipo aí de comida, um jeito aí, a forma aí como a comida foi feita. Aquela pintura está à moda de Picasso. Olha só. A moda de também recebe crase, tá? Também ocorre crase na indicação de horas, né? E é lógico, desde que as horas estejam o quê? Especificadas. Por exemplo, acordo todos os dias às 8 horas. Aqui tem crase. Você está especificando, você determinou um horário ali. Então, aqui tem crase, tá? Antes dos substantivos casa e terra, desde que não tenham sentido de próprio lar, terra firme, respectivamente. Por exemplo, Luísa chegou à casa dos avós. Ó,
Muitos acham estranho, né? Ai, professora, chegou a casa? Não é chegou na casa? Chegou em casa? Não. A regra diz, né, que tem que ser com a crase. Chegou à casa dos avós, tá? Se referindo o quê? A residência de outra pessoa, ok? Voltei à terra natal dos meus pais. Olha aí, esse à terra aqui também não é simplesmente se referindo ao substantivo terra, mas a um lugar específico, né? Voltei a algum lugar. Esse à terra também recebe a crase, tá? Faça igual eu tô fazendo aqui, ó. Vai sublinhando, vai marcando. O acento indicativo de crase, ele deve ser empregado em algumas expressões adverbiais, locuções prepositivas e conjuntivas, quando são introduzidos pela preposição a e compostas por palavras femininas que admitem artigo, tá? Então, só corroborando aí, confirmando com o que a gente já vem falando, né, e estudando. Então, por exemplo, ó, às vezes, à noite, à tarde, às claras, à meia-noite, às 3 horas, são locuções adverbiais e todas elas recebem crase, tá? Prepositivas, à frente de, à beira de, à exceção de. Conjuntivas, à proporção de, tá legal? E aqui, ó, são os casos especiais da página 114. Não acabou, não. Casos em que não ocorre crase. Mas a gente vai ver isso aqui numa próxima videoaula, tá? Vou terminar essa aqui e você faz aí todas as anotações, continua aí demarcando, porque é importante. Crie frases e orações utilizando esses exemplos, tá? Para que você comece, então, a se familiarizar e a ter aí a prática, né, do uso da crase, tá, gente? Vou terminando a aula por aqui e a gente se vê numa próxima videoaula. Tchau, tchau, fique com Deus, até mais.